Senhor, e os levitas a tomaram e a levaram para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram a santificá-la no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês chegaram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios. Todos os utensílios que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os príncipes da casa e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado e o favor do reino e do santuário de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, filhos de Arão, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. Os sacerdotes, pois, imolaram os carneiros, espargiram o sangue sobre o altar, semelhantemente imolaram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes como oferta pelo pecado perante o rei e a congregação, que lhes impuseram as mãos, e os sacerdotes os imolaram, e com o seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado sobre o altar para fazer expiação por todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo Israel. Também dispôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi de Gade e o vidente do rei e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor por meio de seus profetas. E os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar. E quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até se acabar o holocausto. E tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então Ezequias disse: agora que vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças, e todos que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto ao Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, muito poucos sacerdotes, de modo que não podia esfolar todos os holocaustos pelos seus irmãos. Os levitas ajudaram até se acabar a obra, e até que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isto se fizera de improviso. Isso aconteceu, irmãos, num contexto, um pano de fundo que Israel, o povo de Deus, já estava dividido. Ezequias era o 12º rei de Judá. Israel estava dividido em 10 tribos do norte, chamadas Israel, e 2 tribos no sul, que era conhecido como Judá.
tendo Jerusalém como sua capital. No norte, todos os reis, não houve um rei que adorasse o Senhor, todos eles levaram o povo à idolatria. Quando isso aqui aconteceu, aproximadamente no ano 700 antes de Cristo, o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios. Nessa época, o império assírio dominava praticamente o mundo todo. E o reino do sul aqui, Judá, do qual Ezequias começou a reinar, pagava tributo aos assírios. O povo vivia praticamente, estava vivendo na miséria. Não tinham quase o que comer. No âmbito espiritual, o povo estava completamente idólatra. Idolatravam até aquela serpente que foi levantada no deserto. Eles adoravam qualquer coisa. E esse homem foi criado nesse ambiente, com 25 anos. Eu creio que foi o Senhor que colocou essa inspiração no coração dele, essa vontade, porque não tem outra explicação. E ele ouviu, o segredo está nisso. Deus fala aos homens, uns respondem positivamente, e outros fazem de conta que não ouvem Deus falar, e outros nem dão atenção àquilo que Deus fala, e outros desobedecem e se entregam ao caminho mau, virando as costas para o Deus, o nosso Senhor. Então esse foi o pano de fundo em que se encontrava o reino de Judá, e ele começou a tomar algumas atitudes. E aí isso é que é importante, eu quero falar para vocês sobre essas atitudes. A primeira atitude do rei Ezequias que merece ser observada. Não importa o contexto do mundo. Hoje nós vivemos num mundo parecido com a época. É muito atual isso aqui. Ele procurou restabelecer a comunhão com Deus. Aleluia! Esse é o caminho. A primeira atitude que qualquer pai de família, qualquer homem ou mulher que queira ter vitória na sua vida, procure restabelecer a comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma comunhão verdadeira, não só de lábios, mas você ter uma comunhão íntima com Deus ao orar, você ser ouvido e respondido por Deus. Nós vamos ver mais para frente que Ezequias aprendeu, inclusive, isso a orar. E Deus respondia às orações dele. O ato dele, ele foi ao templo. Muitas pessoas perderam o interesse de ir ao templo. Apesar de que hoje o nosso templo somos nós mesmos, o nosso corpo. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O pai dele tinha fechado a porta, ele foi lá e abriu. Eu fiquei imaginando qual foi a reação dele ao ver os objetos de idolatria dentro da casa do Senhor. Tanta coisa errada, poeira, tudo sujo.
E Ezequias, ele não agiu intempestivamente. Ele chamou quem era estabelecido, quem era responsável para fazer isso. No tempo de Ezequias, a comunhão, ela começava no templo. E esse templo estava lacrado. Hoje, a nossa comunhão começa no nosso templo pessoal. E muitos templos pessoais estão lacrados. Porque há pessoas que não têm mais desejo de orar. Não têm mais desejo de louvar. De cantar hinos nos lares. E pessoas que não têm mais desejo de ler a Bíblia. Estão enfastiados das coisas de Deus. Hoje o templo somos nós. Então, Ezequias convocou a liderança, ligada à liturgia, os sacerdotes, os levitas, ligados aos sacrifícios, adorações, e ordenou, exigiu que eles se santificassem. Santifique-se a si mesmos. Santifique-se a você quando você vai louvar o Senhor. Aliás, nós temos que ter uma vida de santidade e ter claro na nossa mente esse entendimento de que nós somos separados para Deus, então nós somos consagrados para Deus, nós somos santificados para Deus e temos que ter uma vida de santidade para termos comunhão com Deus, porque Deus só tem comunhão com a santidade porque Ele é santo. Não se louva, pode-se até cantar, mas não se louva se não tiver uma vida de santidade. Não se ora se não tiver uma vida de santidade. Fez vir os sacerdotes e os levitas e ajuntando-os na praça oriental. Não foi num quarto separado, ele chamou numa praça. E disse-lhes, versículo 5: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Contextualizando, irmãos, santifique a sua vida e santifique o seu lar, a sua casa. Há momentos, irmãos, na nossa vida, na nossa casa, que a gente tem que sair orando e expulsando, parece que vai empurrando o demônio com a mão, assim, dentro da sua casa. Precisa fazer isso. Em casa, de vez em quando, eu faço. Os que acham... começa a haver uma discussão, desentendimento e uma opressão, uma tristeza, e aí a gente começa a orar e clamar, expulsar, a coisa muda, tudo se transforma no momento, porque o inimigo, ele é astuto e atrevido. Santificar a nós mesmos, a nossa casa. O pecado, irmãos, ele vai entrando na nossa vida e nós vamos nos acostumando com a prática do mundo e de repente na nossa casa nós estamos praticando e permitindo dentro da nossa casa, para ser bem educado, coisas que são praticadas lá no mundo.
Há famílias que os rapazes ou moças, e que se dizem servos do Senhor, permite que eles durmam dentro da casa sem ser casados, para que os filhos fiquem dentro de casa. Na casa do servo de Deus, aí a pessoa senta na cozinha e acende um cigarro e fuma, e que para ser bem educado deixa, abre cerveja e cachaça e ali no aniversário, porque é educado. Santificai-vos agora, santificais a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santo lugar a imundícia. A nossa casa tem que ser santa, e o Senhor é quem é entronizado na nossa casa, na nossa vida. Porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, deixaram-no e desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel. Ele observou para que fosse feito tudo conforme a palavra de Deus, o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, a fim de o servir, e para ser de seus ministros, e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, e aí vem toda essa descrição dos nomes deles, e ajuntaram, versículo 15, seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limparem e tirarem para fora do átrio a casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram e a levaram para fora ao ribeiro de Cedron e começaram a santificá-la no primeiro dia do primeiro mês. E ao 8º dia do mês chegaram ao pêndulo do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição, com todos os seus utensílios, todos os utensílios que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há mais quase manifestação dos dons no meio do povo de Deus. Há uma inibição no meio do povo de Deus. Assim como havia aqui, o povo estava oprimido pelos reis assírios, havia aquela timidez, aquela pasmaceira, o povo tinha medo. E como se vai fazer um culto a Deus dessa forma? Segunda atitude dele, ele restabeleceu o culto, depois de estar tudo santificado, depois de estar tudo reparado, depois de tudo estar no lugar.
Aí ele estabeleceu o culto. E que culto, irmãos? Quando eu leio isso aqui, eu tive vontade de estar ali naquele lugar. E de certa forma nós podemos participar disso, lembrar e imaginar nós ali também, no templo. Que culto! Então Ezequias se levantou de madrugada. Acho que parece que ele não dormiu a noite direito, que ele teve que levantar de madrugada, não se aguentou. Quando a pessoa está com vontade de servir a Deus, ele de madrugada, ele levanta, ele quer ir, ele quer preparar, quer saber, quer chegar. E Ezequias levantou de madrugada, ajuntou os príncipes da cidade, a liderança. Ele foi na frente, subiu à casa do Senhor, trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta ao pecado a favor do rei do santuário de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, filhos de Arão, que oferecesse sobre o altar do Senhor. Os sacerdotes, pois, imolaram o novilho, tomando o sangue, espargiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente imolaram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes como oferta pelo pecado perante o rei e a congregação que eles puseram as mãos, e os sacerdotes imolaram, e com o seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado sobre o altar, para fazer expiação por todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo Israel. Também dispôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi e de Gade o vidente, o rei, e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor por meio de seus profetas. E os levitas estavam em pé com os seus instrumentos de Davi. Mas antes de esse culto, de oferecer o culto, o início do culto, irmãos, eles fizeram um sacrifício ao Senhor. Antes dos levitas se posicionarem para cantar, eles oraram. A oração, a leitura da Bíblia, a meditação, o pensamento voltado para o culto. É o que eles fizeram isso aqui. Esses sacrifícios de animais representam tudo isso. Às vezes a gente olha e pensa assim: por que tanto sangue de animal? Esse sangue de animal, irmão, era muito, porque o pecado era muito. Eles eram uma forma de Deus chamar a atenção para o pecado do povo, para o homem, porque nós pecamos. Então antes do culto a gente tem que lembrar que nós somos pecadores, e nós estamos aqui na presença de Deus por causa do sacrifício, o sangue de Cristo que foi derramado. Aleluia! E agora nós estamos posicionados, purificados, santificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E aí, irmãos, eles estavam ordenados, né? E aí, quando começou o holocausto, também começou o canto. Aí o povo começou a cantar. Eu imagino, irmão, a glória que foi. Te adorar, Senhor, é o meu viver. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Aleluia! Quando os meninos estavam cantando, eu parece que comecei a entrar nesse clima lá de Ezequias. Aleluia! Aleluia! Como é bom. Começou também o canto, o som das trombetas, os instrumentos de Davi. E toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até se acabar o holocausto. Aleluia! Ninguém se afastou. Aleluia! Que maravilha de culto!
E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram ao levita que louvasse ao Senhor com as palavras de Davi. E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então Ezequias disse: agora que vos consagraste ao Senhor, chegai-vos. Agora trazem o sacrifício, traz a oferta de vocês. Deem ações de graças ao Senhor. E a congregação toda foi movida e trouxe oferta em abundância e dispuseram um holocausto, e foram muitos holocaustos, e eram tantos que foram poucos, os sacerdotes não davam conta de oferecer, e houve abundância de holocaustos, gorduras e ofertas, e assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Nesse clima de festa, de gozo, de alegria, Ezequias regozijou-se. E com ele todo o povo. Foi embora a timidez, foi embora a tristeza, a desesperança, o medo. Por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois se fizera de improviso. Terceira atitude, eles estavam tudo bem. Judá estava bem agora. Judá havia restaurado o templo, a comunhão com Deus agora. O Espírito de Deus encheu o coração desse povo. O povo estava cheio de Deus, irmãos. Que coisa boa é você ver um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus. Ele te faz bem, a presença dele te faz bem. Aleluia, glória a Deus. E isso causa uma reação. Ele não se conteve. Ele abriu o coração aos seus irmãos do reino do norte, a nação dividida, que agora era inimiga deles. No reino do pai de Ezequias, eles invadiram o reino do sul, fizeram escravos desse povo, levaram lá para o norte, só não ficaram com eles porque o profeta se levantou e mandou ele devolver esse povo. Eles eram inimigos, não gostavam dele, mas ele estava cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, irmãos, você não vê o inimigo, você perdoa as ofensas. Você está cheio de Deus, você quer perdoar, você quer abraçar, você quer compartilhar a alegria de Deus, pois esse foi um dos motivos que Deus criou o homem, para compartilhar a alegria de Deus. Eu gostaria, irmão, nessa manhã, como meu coração tem vontade que essa alegria de Deus penetrasse nas casas agora, nos corações, inundasse as vidas, porque a alegria de Deus, irmãos, ela nos dá vitória. A alegria de Deus, as barreiras caem e há perdão. Zedequias quis compartilhar com eles lá do norte, as 10 tribos, enviou cartas a todo Israel, para que eles viessem celebrar a Páscoa junto com eles. Mandou desde Berseba, que era o extremo sul, até Dan, o extremo norte. E isso agradou o povo, agradou a Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Depois disso enviou mensageiro por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Deus de Israel. Pois o rei tivera conselho com os príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, pois não a puderam celebrar no tempo porque não se tinham santificado os sacerdotes
número suficiente, porque o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. Foram, pois, os correios com cartas do rei e dos príncipes, e todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei. Filho de Israel, voltem para o Senhor. Voltem para o Senhor. Venham gozar da alegria de Deus. Venham participar da alegria de Deus. Volte para o Senhor. Voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, para que ele se volte para o restante de vós e escape da mão do rei da Síria. Esse povo aqui zombou deles, irmãos. O texto diz depois que o reino do norte zombou de Ezequias. Mas uma grande parte foi para Jerusalém, ouviu. Então nós não temos que importar com quem vai zombar, nós temos que importar com aqueles que querem responder positivamente ao chamado do Senhor. Em quarto lugar, quarta atitude desse rei, o rei Ezequias aprendeu a orar. Ele aprendeu a orar, irmãos. Não se ora quando se está em pecado, não se ora quando você não tem costume de orar, quando a sua vida não está restaurada, quando a vida da gente não está certa, não se ora. A gente ajoelha 1 minuto e quer levantar, fadigado. E muitas vezes quando oro, diz: Deus não me responde as minhas orações. Por quê? Porque não está sendo feito aquilo que Deus, não está restabelecido aquilo que Deus quer. A comunhão com Deus está quebrada. Precisa restabelecer primeiro a comunhão para depois orar. O rei Ezequias aprendeu a orar, interceder ao Senhor, e o Senhor respondia as orações dele. Deus começou a responder a oração de Ezequias. Primeira oração dele que foi respondida não foi para Deus livrar ele dos inimigos, não foi para trazer riqueza, porque ele estava cheio de Deus, ele queria perdoar. Muitos desses que vieram do norte, principalmente Manassés, Efraim, eles participaram da Páscoa sem se purificar e adoeceram, porque não podia. Tinha que santificar para poder, tinha que se purificar, tinha que passar por um ritual conforme a ordem do Senhor para eles participar da Páscoa, e eles não fizeram isso, e adoeceram. E quando Ezequias ficou sabendo que estava doente, Ezequias não foi lá e não chamou a atenção deles, não. Ezequias orou ao Senhor e disse: Senhor, perdoa eles. Viu o erro do irmão, ele não ficou apontando, nem ficou se regozijando com a derrota do irmão, com a doença. Mas ele disse: Senhor, perdoa eles. Eles perderam o costume de te servir. Eles viraram as coisas para o Senhor, agora nós estamos trazendo eles de volta, Pai. Perdoa eles. E o Senhor perdoou. Olha a graça no Velho Testamento que as pessoas não veem. Deus perdoou e curou o povo. Tem muita gente doente no nosso meio. Tem muita gente que nós precisamos orar por eles.
apesar do seu pecado, apesar da sua dureza de coração, vamos orar por eles. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito, pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispõe o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. Aleluia. E eles festejaram por 7 dias a Páscoa. E a festa foi tão boa, irmãos, que eles prolongaram por mais 7 dias. Hoje nós estamos tão distanciados de Deus, que se o culto passa 10 minutos, a igreja se esvazia. Não se tem prazer de estar na presença de Deus. O povo não sente prazer mais em Deus. Ezequias, a quinta atitude. Ezequias, cheio de Deus, se encheu de coragem e não aceitou mais a opressão dos assírios. Quando você está cheio de Deus, irmão, você não aceita a opressão de Satanás na sua vida, na sua casa. Não. Sai em nome de Jesus. Não pagou mais tributos, o que ocasionou o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, que insultou grandemente tanto ao rei Zedequias como ao povo de Deus. Depois vocês podem olhar lá, 2 Reis capítulo 18, você pode olhar aqui, ler ainda 2 Crônicas, no capítulo 32, são 4 capítulos, no 29, 30, 31 e 32, vocês vão ver a vida de Ezequias. Esse rei insultou, irmão. Ele disse: olha, eu dou 2.000 cavalos para vocês, se vocês tiverem saudade para montar neles. Vocês estão pensando que o rei, o Deus de vocês, vai libertar vocês? Ezequias falou para o povo: olha, vocês não temam. Vocês verem o exército deles, que é grande e é poderoso. Maior é o que está conosco do que o está com eles. Porque o que está com eles é matéria, é homem. E quem está conosco é o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. É o Senhor quem vai nos livrar. E Zedequias, irmãos, ele tinha aprendido uma coisa que é poderosa. Ele tinha aprendido a orar. Ele tinha aprendido a orar. Eu estou pelejando para aprender a orar ainda. Ele aprendeu a orar. Diante dessa ameaça dos reis Edequias, do rei Senaqueribe, dos assírios, Zedequias chamou um companheiro dele. Não era muita gente, não. Porque na hora da oração é pouca gente mesmo. Zedequias chamou um amigo dele. Era só Isaías, o profeta Isaías, amigo dele, foram orar.
E o Senhor ouviu a oração, irmãos, de Zedequias. E o Senhor livrou Zedequias de receber ele recebeu a vitória em suas mãos, sem disparar uma flecha. O rei Josafá, quando entrou em guerra com seus inimigos, ele ainda saiu na guerra, cantando e tudo. Mas Zedequias nem saiu do seu lugar, só orou. E sabe o que aconteceu? O Senhor mandou um anjo. Só um anjinho. E sabe quantos esse anjo matou numa noite do exército assírio? 185.000 soldados. O anjo matou. Quando eles acordaram, o exército deles estava derrotado, todos estavam mortos. Dentre eles os principais oficiais. Porque Ezequias orou, porque esse homem afrontou a Deus. Hoje, infelizmente, a pessoa ofende e o outro responde com outra ofensa. E até com os advogados. Não tem nada contra advogado, não, mas é dessa forma que se age hoje. Irmão, dobra o joelho, vai orar, irmão. Ezequias orou e o Senhor deu a vitória a ele sem disparar uma flecha. E esse rei que afrontou Ezequias e falou que Ezequias estava mentindo, o Senhor falou, ele vai voltar e ele vai ver o que é que vai acontecer com ele. Quando ele estava na casa dele, o próprio filho dele matou ele. Esse rei Senaqueribe foi morto pelo próprio filho. Segundo Crônicas, capítulo 32, 20 diz: mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes e os príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para a sua terra, e quando entrou na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e lhes deu descanso de todos os lados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo, que nós precisamos restaurar a nossa comunhão com Ele. Nós precisamos prestar um culto ao Senhor, cheio de Deus. O que nós precisamos é partilhar esse culto com outros irmãos. E o que nós precisamos, irmãos, é diante da dificuldade, buscar o Senhor. E Ele ouvirá a nossa oração e nos libertará. Então, uma das coisas que nós devemos aprender é orar. Devemos aprender a restaurar a nossa comunhão com Deus e realmente buscar em Deus
a solução para a nossa vida, para as nossas dificuldades. Salmo 101, do verso 1 até o 6, eu vou ler assim: cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo, andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Verso 6. Os meus olhos, assim diz o Senhor, estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que essa palavra, Pai, tão atual, ela encontre guarida no nosso coração. E que o Espírito do Senhor nos mova a santificar a nossa vida. E que o Espírito do Senhor nos mova a cultuar o Senhor. O Espírito do Senhor nos mova a partilhar a alegria de Deus com os outros. E que o Espírito do Senhor nos mova, na hora da dificuldade, clamar ao Senhor e buscar o refúgio e o socorro no Senhor, que fez os céus e a terra e que é o nosso Deus. Pai, nos abençoa nesse dia. Nos abençoa nesse dia, Pai. E que a boa mão do Senhor, ó Deus, nos encha de alegria. Que todos que ouviram essa palavra, Pai, que eles possam ficar cheios de alegria até a noite e sempre, sempre alegres. E assim todas as barreiras cairão, ruirão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.